A transformação, a mudança tem que nascer de dentro. A conversão genuína é uma mudança interna dentro de nós. E quando isso acontece, pode ter certeza de uma coisa: essa pessoa vai ter configuração de uma transformação que vai vir de dentro, e nada vai parar essa pessoa, porque veio do céu, veio por dentro, e isso é a vida de Deus. Essas mudanças, elas começam em 3 áreas: pensamento, palavras e atitudes. Eu gosto muito disso, porque eu acredito muito que alguém que muda a sua mentalidade, muda a sua linguagem, e depois as atitudes, elas são resultados disso. Ou seja, toda mudança de mente vai transformar uma linguagem, e aquilo que você mais fala é aquilo que você mais pensa, carrega dentro dos teus pensamentos. Você para junto com alguém para conversar, você vai saber do que essa pessoa gosta pelo aquilo que ela fala, sim ou não? Ela fala muito sobre aquele assunto, você pode perceber que é aquilo que ela mais pensa, aquilo que é o resultado dos seus pensamentos, é assim que funciona. Então, eu quero nessa noite te trazer 2 pontos rápidos, para que você possa entender isso. Primeiro, a sua mente define a direção da sua vida. Tudo começa na mente. Provérbios 23, 7 diz assim: porque como imagina na sua alma, assim ele é. Como a gente imagina na nossa alma, assim nós somos. Então, existe uma crise muito tendenciosa que tenta pegar a gente, é uma crise de identidade. Porque o grande segredo de Deus e o desejo do coração do Pai é que a gente se torne filho, e como filho, a gente saiba que a gente tem um Pai amoroso, um Deus que realmente nos ama, nos quer bem, e tem tudo já preparado para a nossa vida. E às vezes nós temos crise, porque às vezes, muitas vezes a gente acha que parece que a gente não é amado, e aí tem uma sequência de rejeição, tem umas lutas internas dentro de nós. Tudo isso são coisas que às vezes vêm para tentar paralisar a transformação que Deus quer fazer. Agora, é incrível, porque existe uma idade que é muito pontual, que a gente precisa tomar cuidado, que muitas pessoas estão sendo dirigidas por isso. Eu não consigo talvez desenhar, não consegui trazer esse desenho, que poderia até ter trazido para nós, mas se eu fosse desenhar a nossa mente aqui, a gente pode dizer que a nossa mente é dividida em 3 níveis: consciente, pré-consciente e inconsciente. E tem coisas que ficaram armazenadas no nosso inconsciente, talvez ali até os 7 anos de idade, que foram geradas em você, que isso é tão forte que às vezes gera o destino. Isso leva talvez a gente a inclusive ficar pensando sobre situações que nos prende, e é justamente essa transformação, essa metanoia que Deus quer trazer para nós, para transformar você e mudar essa tua mentalidade. Talvez você pensar em coisas que às vezes a gente fica assim carregando, né? Olha, por exemplo, muitas coisas que a gente fica pensando por causa dessas crises de identidade, que a gente não vai conseguir. Às vezes a gente vai ter palavras que vamos lançar, que as coisas não vão dar certo. A gente sempre está dizendo que o salário que a gente ganha não vai dar, né? Então, a gente precisa começar a mudar a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de falar. Às vezes a gente vai falar que nada dá certo. Eu já ouvi pessoas às vezes falar isso para mim, dizer: pastor, a coisa é difícil, parece que as coisas não estão dando certo para mim. E aí a gente tem que levar essa pessoa a redesenhar a sua fé, a sua maneira de crer, a sua maneira de pensar. E às vezes nós precisamos levar as pessoas a gerarem os pensamentos certos, para que eles possam lançar as palavras certas na sua vida. Quantos estão comigo até aqui? Então, eu queria que você entendesse uma coisa, que pensamentos geram palavras. O que está na sua mente sai pela sua boca.
Então a gente tem que começar a aprender aqui a vigiar muito o que nós estamos pensando. E eu quero então começar dizendo para você, vigie muito os teus pensamentos. A gente vai ser muito visitado. E aí agora então a gente tem que combater esses pensamentos. Os pensamentos que vêm negativos, de destruição, que vai vir visitando a nossa mente, a gente tem que combater eles. Então você tem que ter documentos espirituais. Você tem que aprender na Bíblia, documentos espirituais que vão combater essas palavras de destruição negativas. Eu não gosto de ficar ouvindo nada que vai alimentar a minha mente com coisas negativas. Como, por exemplo, propaganda de coisa, as guerras que estão acontecendo, e ainda tem mais uma coisa, tem muita gente que fica preocupado o dia que Jesus vai voltar. Já viu aquelas pessoas que ficam ouvindo coisa, achando até mais ou menos o dia em que Jesus vai voltar? Meu irmão, eu não me preocupo com isso. Eu fico, pensando em algo muito poderoso. Eu só quero estar preparado para Jesus voltar. Eu não estou nem aí o dia, se vai ser daqui 10 anos, 20 anos, porque tem gente que quer saber até as horas. Não se preocupe mais com isso. Não fique tentando, preocupado com tudo isso. Só se prepare, porque se ele vir e você estiver pronto, está resolvido. Amém? Então nós precisamos logo pensar nisso. Então a palavra vem muito forte para nós. Lucas capítulo 6, verso 45 diz assim: a boca fala do que o coração está cheio. Se a sua mente está cheia de medo, você vai começar a falar sobre medo. Não é isso? É assim que acontece. Aí você vai começar a desenhar e os teus pensamentos vão te levar a falar coisas. E aí você vai lembrar de um homem chamado Jó. Lembra do Jó? O Jó disse uma palavra que é muito chave. Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Mas, irmãos, eu fui estudar um pouquinho a história do Jó, e eu comecei a perceber uma coisa. Olha o que aconteceu com o Jó. O Jó, ele não foi essa pessoa que às vezes a gente pensa assim, não, o Jó está lá escrito que ele foi um homem íntegro, que ele temente a Deus, que se desviava do mal, passou pelas essas provas todinhas, mas o Jó tinha uma coisa que não era muito legal. Sabe o que era? É que ele era visitado com pensamentos. Os filhos dele, do Jó, diz a palavra, que iam para a festa, faziam um banquete, passavam a noite ali, de boa, vivendo tudo que achavam que era melhor para a sua vida, e depois vinham para casa, e o Jó, segundo a Bíblia, ia fazer um sacrifício. Parecia ser muito espiritual isso, sim ou não? Parecia ser muito espiritual. Ele ia fazer um sacrifício pelos filhos. Agora, será que o Jó estava certo nisso? Será que não seria melhor o Jó chamar os seus filhos para corrigir eles? E dizer assim, olha, vocês estão errados. Vocês estão indo para um lugar totalmente diferente daquilo que realmente precisa. E por causa disso, ele começou a se preocupar, o pensamento veio, pode acontecer alguma coisa. E sabe o que aconteceu? Aconteceu justamente aquilo que ele imaginava. De repente, vem uma situação e seus filhos morreram, e muitas coisas você sabe lá da história que aconteceu. Então eu queria dizer para você que a gente precisa tomar muito cuidado. Se a mente está cheia de medo, com certeza você vai começar a falar sobre isso, e essas coisas podem vir contra a sua vida. Você precisa evitar. Se a mente está cheia de derrota, a pessoa vai falar sobre derrota. Aí você vai ver alguém rapidinho falando sobre a sua vida, se autodestruindo. Eu já vi muita gente fazendo isso. Por sinal, deixa eu falar uma coisa para você. Eu me olho no espelho e eu me acho tão lindo. Eu fico pensando assim, essas orelhinhas, esse narizinho, É porque eu tenho que olhar e ver no espelho Cristo. Eu não vejo a minha imagem, eu vejo Jesus em mim. Aí isso muda,
Então, faça isso. E tem gente que está tão preocupado com a imagem, né? Tão assediado com pensamentos sobre a sua imagem, que fica mudando. Chega um momento que a gente nem conhece mais a pessoa, né? Você já viu aquela pessoa que faz a mudança lá no Instagram? A pessoa muda tanto no Instagram, que quando você chega no físico, parece que você não consegue conhecer. Será que é mesmo, né? Então, mas muita gente que está muito contaminado com esses pensamentos, sendo visitado sobre pensamentos de imagem. Gente, deixa eu falar uma coisa para você, a gente precisa se aceitar mais. Dizer assim, olha, eu sou aquilo que eu sou. Eu não estou falando que às vezes existe coisas que a gente não possa mudar, né? Eu mesmo mandei dar uma reformada na minha mulher. Vamos reformar. Tira isso daí, tá? Depois. Então, mas eu queria dizer para você que palavras geram atitudes. Depois de falar, a pessoa começa a agir conforme aquilo que ela acredita. É incrível isso. Por isso a Bíblia vai mostrar uma sequência. Olha, funciona assim, ó, pensamento, falar, agir e depois você vive aquilo. É incrível como acontece isso. Nós precisamos então pegar tudo isso que nós já aprendemos, estamos aprendendo aqui, e começar a praticar de maneira diferente. Eu queria levar você a entender algo. Mude seus pensamentos, sua maneira de falar e suas atitudes. Sabe por quê? Porque pensamentos moldam palavras. Pensamentos moldam as palavras. Palavras vai modelar as atitudes. E atitudes vai modelar o destino. Existem coisas que vão acontecer na sua vida que está dependendo daquilo que você vai verbalizar, daquilo que você vai falar. É por isso que eu não gosto de pessoa negativa perto de mim. Eu sempre, quando chega alguém negativo perto de mim, eu não deixo jamais que essa pessoa fale coisas e eu não vou aceitar. Se a pessoa falar alguma coisa negativa, eu vou corrigir ela, disse, vamos pensar diferente, vamos agir assim. E por causa disso, eu creio que Deus tem feito tantas coisas, tem alinhado tantas coisas e realizado tantas coisas na nossa vida, inclusive na vida da igreja. Por quê? Porque eu entendo que é assim que funciona. Você já conseguiu ver um carro quando ele está desalinhado na estrada? Ele começa a puxar um pouquinho, e se você deixar o volante, né, daqui a pouco, não demora muito, você está fora totalmente do prumo. Ou seja, quando a coisa sai, eu queria dizer para você hoje, coloque a sua vida em alinhamento, seus pensamentos em alinhamento. Sabe para quê? Para que a sua vida tenha uma direção de futuro brilhante, porque Deus já preparou tudo isso para você. Deus já preparou. É incrível porque Deus sabe o que é melhor para a nossa vida. Assim como esse alinhamento que a gente precisa fazer, é a nossa vida. Um pequeno erro de pensamento pode gerar um distanciamento do destino daquilo que Deus tinha para nós. E aí nós temos que fazer uma coisa, fazer correção de rota. Se tem alguma coisa errada aí, de pensamentos que você está deixando isso dirigir a sua vida, hoje ainda, faça uma mudança. Quantos estão comigo aqui? É assim que funciona. Segunda coisa que eu quero te trazer como entendimento, ensinamento aqui. Olha só, Deus muda a sua vida renovando a sua mente. Eu volto para a palavra de Romanos capítulo 12, verso 2, que diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deus não começa a transformação pela sua conta bancária. Não é assim que funciona, porque talvez se Deus colocar milhões na sua conta hoje, você vai se perder. Você talvez não está preparado, né? E talvez amanhã você não está mais com dinheiro na conta. Se não mudar a mentalidade. Eu preciso te falar isso. É assim que funciona. Ou seja, sabe o que o Deus quer fazer em nós? É mudança de mentalidade. Porque Ele quer começar com a sua mente. Deus quer começar com a sua mente. Deus, Ele é Senhor sobre a nossa vida. E o
processo de Deus é justamente nos levar para o modelo que Ele realmente quer através de nós. Um dia Jesus morreu ali na cruz e Ele inaugurou a porta do reino. A porta do reino foi justamente o processo de Deus para nos levar, para imprimir em nós a conformação dEle. É incrível porque isso aqui é muito fácil da gente entender. Quem já fez queijo na sua vida, ou quem já viu fazendo, sabe como é que funciona? Tem uma forma, e você bota a massa ali da coalhada, né, já depois que coalha, espreme ela, e todo o queijo vai sair de acordo com aquela forma. Você espreme, e aquela forma vai dar um formato ali no queijo. E aí tem a maturação, processo em que o queijo fica ali, esperando o momento de você tirar a forma. É assim a nossa vida com Jesus. Jesus, Ele é me ajude a pregar, é a forma, e nós entrando nele, Ele vai nos espremer, tira tudo aquilo que é ruim, tá? E agora a gente vai sair muito parecido com Jesus. A nossa vida, opa, alguém vai olhar para você, essa pessoa tem atitudes como a de Jesus. Você vai ver que Jesus, Ele viveu todo o tempo dele aqui na terra, transformando lugares, colocando a mão sobre defunto para ser ressuscitado, orando pelas pessoas enfermas. Você não vai ver Jesus com a mão na cabeça, dizendo, mas é muito serviço, é muita coisa. Não. Pelo contrário, você vai ver Ele sempre dizendo assim, eu vim para realizar a obra do meu Pai. E é assim que funciona. Nós precisamos entender isso. O reino de Deus está sendo transformado. E aí, queridos, incrível porque as pessoas muitas vezes estão presas em pensamentos que estão destruindo a sua vida. Pensamentos de derrota. Já existem pessoas perdoadas por Deus e às vezes carregando ainda situações na sua vida. Escute isso. Você já foi perdoado. Um dia o Senhor ali diante da cruz liberou você de toda a prisão. Quando você toma uma decisão com Jesus de verdade, começa uma transformação na sua vida, você começa a passar por um processo de regeneração. Isso é metanoia, regeneração, transformação, é algo que nasce dentro de você, Cristo sendo formado em você. Sabe o que o Senhor mais quer hoje? Crescer dentro de você, crescer dentro de você, gerando vida. E aí, queridos, eu quero que você entenda uma coisa, muitas pessoas que mesmo sendo perdoadas por Deus, ainda vivem como se ainda fossem culpadas, carregando culpa. Deus já mudou a identidade, mas a pessoa ainda não mudou a mentalidade. E aí continua como escravo. Lembra lá dos 10 espias, como foi com eles? Eles foram tirados do Egito, eles foram tirados da prisão, mas o Egito não saiu deles. É tanto que eles estavam ali, né, em murmuração, a situação era muito desgastante. Quando eles chegam num ambiente onde era para ser conquista, que são enviados os príncipes, 10 espias, foram lá para olhar a terra, enviado, né? Olha só, quando eles chegam, eles vêm com um relatório, e ali vem o relatório da mudança. Só 2 tiveram um pensamento diferente. Eles olharam de forma diferente, porque a mentalidade deles era outra. Eles sabiam quem era Deus, sabiam das promessas, e aí também eles tinham essa identidade de filho, de conquistador. E por causa disso, quando eles chegam naquele ambiente, o ambiente lá não mudou eles. Eles entraram para mudar o ambiente. Olha só. Aí vem alguns deles, né, dizendo, olha, nós somos como gafanhoto aos olhos deles. Lembrando que era 12 espias, né? Tá? 12 espias.
Aí os 10 chegam, nós somos como gafanhoto, nós somos desse tamanhozinho, porque tem gigante lá. Mas teve 2 camaradas, Josué e Caleb, que se levantou e disse: ei, esses aí serão como pão na nossa boca, nós vamos comer eles agora. Porque a mentalidade era de conquistador. Conquistador. Você quer carregar uma mentalidade de alguém que está na sofrência? Ou você quer andar com uma mentalidade de conquistador? De alguém que sabe quem é Deus, o que Ele fez por você e o que Ele tem para você. Como filho, você tem direito, você recebeu chave espiritual para transformar lugares, para transformar ambientes, para trazer mudança. Vocês nunca vão me ver com mentalidade de derrota. Está difícil. Nunca. Sabe por quê? Eu sei que eu tenho um Deus que mesmo diante das dificuldades, Ele está comigo e Ele vai me dar a vitória. É por isso que eu me torno um vencedor. Por isso, queridos, eu quero dizer para você, o inimigo, ele trabalha na mente, com mentiras, com lembranças do passado, acusações. E eu posso dizer uma coisa: quando você tiver acusação, não foi Deus, foi o diabo, porque é ele que é acusador. Às vezes as pessoas dizem: Deus está me moendo. Ei, deixa eu falar uma coisa para você: Deus não precisa de fazer isso com você. Ele joga cordas de amor para você. Ele quer te conquistar. Ele quer que você saia do buraco. Sabe? Deus é um Deus de amplitude. Então você precisa logo entender isso. Agora, tem uma coisa. Presta atenção nesse texto aqui. João 8, 32. Conhecereis a verdade. O que nós precisamos para que a gente possa sair de todas as prisões? Conhecer a palavra de Deus, que é a verdade, o próprio Jesus. Se nós conhecermos a verdade, nós vamos ser libertos de todo o nível de prisão, de todas as situações que porventura querem nos prender. A libertação começa quando a verdade de Deus substitui as mentiras que às vezes nós acreditamos. Porque às vezes o diabo traz como mentira na sua vida coisas do passado, coisas que às vezes Jesus já venceu. E aí você fica amarrado lá. Trisca no teu irmão aí e diz para ele: para com isso, irmão. Está na hora de libertar tudo aquilo que está aí preso há anos por fio na sua vida. Chega de sofrer, né? Olha agora para Jesus. Ele está trabalhando essa transformação. Como a gente pode renovar a nossa mente na prática? Deixa eu trazer isso para você entender. A mente é renovada quando a pessoa passa a ouvir mais a palavra de Deus. Isso é um fato. Você precisa ouvir mais. A fé vem pelo ouvir. Eu vou falar uma coisa para você. Eu não fico perdendo tempo, como eu falei, com mensagens, com coisas. Eu fico o tempo todo ligado em programação boa, de coisas que eu ouço, palavra, que eu fico ouvindo, né, leitura da palavra, porque eu fico enchendo a minha mente de Cristo. A minha mente. Você sabia que o seu coração não é essa bomba aqui não, né? Você sabe disso, né? Quando sabe disso? Onde é que é o seu coração? Sua mente. A sua mente é o seu coração. Então, a Bíblia fala que a gente tem que transformar nosso coração aqui, para que a gente não possa lançar palavras. Aí, o que é que acontece? Presta atenção, porque quando você está cheio de Deus, e você começa a ouvir palavras de revelação, de transformação, você vai começando agora a gerar dentro de você a fé, uma fé inabalável. Olha só, presta atenção, porque isso aqui é muito simples, eu já ensinei muito sobre isso, eu quero te dar esse entendimento. Existe uma diferença entre esperança e convicção. A Bíblia diz que a fé é a certeza de coisas que eu espero. Às vezes eu estou esperando, e às vezes eu estou até empolgado, e tem hoje muita, inclusive, palavras motivacional, né?
vai dar certo, já viu isso? E eu não estou falando que isso é errado. Você pode falar muito sobre, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem convicção, porque a convicção é o seguinte, quando a coisa está tentando dar errado, quando você está convicto de que foi Deus, aí as coisas mudam. Porque não tem nada que vai me impedir de ir na direção daquilo que Deus já falou, porque eu tenho convicção que veio dEle, e agora as coisas mudaram. Isso é convicção. Então, a fé é a certeza de coisas que eu espero, e a convicção de coisas que ainda nem enxerguei, nem vi. Eu não consigo ver com os olhos naturais, mas pela fé, eu estou dizendo assim, eu acredito nisso. Por isso a gente tem que ter uma decisão. Uau! Quantos estão comigo? Agora, queridos, escuta, não adianta você dizer que quer uma vida nova, se você continuar pensando, falando e agindo do mesmo jeito. Entende isso? Começar a falar diferente, começar a agir diferente, nós precisamos disso. Nós precisamos pensar, a mudança precisa começar a acontecer, porque senão você continua do mesmo jeito. E eu quero então fechar essa palavra hoje, dizendo para você, você não muda quando muda de lugar, você muda quando há mudança na sua mentalidade, há transformação.